uma pessoa também muito íntegra e muito preparada, né? E a nossa querida Vivi. Gente, espero não dar uma visão assim oficial, né, da minha posição sobre liberdade de imprensa. O PT já teve várias posições a respeito disso, mas a nossa posição é que a liberdade de imprensa é um valor em si. Não é um instrumento, não é um jogo, não é um truque que a gente utiliza e depois abandona, né? A liberdade de imprensa é um valor em si, é uma coisa que a gente tem que lutar, porque não existe sociedade democrática sem liberdade de imprensa. No Brasil, no entanto, nós temos um problema, né? Nós não temos efetivamente liberdade de imprensa, porque existe um conflito entre a forma de propriedade e o interesse do leitor ou do espectador, ou do internauta. Ou seja, a forma de propriedade dos meios de comunicação é extremamente concentrada na mão de 10 famílias. E se você for ver entre as 10 famílias, tem uma ou duas que concentra quase tudo, né? Concentra quase tudo. Então, a forma de propriedade dos meios de comunicação no Brasil restringe imensamente a liberdade de imprensa. E, rigorosamente, nós temos uma liberdade de imprensa muito limitada, né? E, basicamente, uma classe social no nosso país é que tem direito à liberdade de imprensa plena. Nós temos uma imprensa que, na sua origem, é muito politizada e muito ideologizada, por incrível que pareça. O grupo, as organizações Globo, só para vocês verem o que é ideologia, as organizações Globo hoje são a maior empresa brasileira em valor patrimonial. É uma distorção, né? Acho que não existe nenhum país do mundo onde um grupo econômico, o maior grupo econômico do país, é uma organização de comunicação principalmente, e de entretenimento principalmente, né? Então, se você somar pelo que saiu da revista Forbes, aí está na banca, o dinheiro, o patrimônio dos marinhos, dos 3 marinhos, você vai ver que eles têm 54 bilhões de reais, um pouco mais que o Jorge Paulo Lemann, da Ambev, que é o segundo colocado. Bilhões. Então é a maior fortuna brasileira. Há 10 anos atrás, em termos reais, isso era mais ou menos, eles tinham mais ou menos 40%. Eles tiveram uma progressão extremamente grande nos últimos 10 anos do governo do presidente Lula. O melhor momento da história da Rede Globo. E, no entanto, mesmo assim, eles estão desesperados, tentando construir um país diferente daquele que as estatísticas, os índices, que as próprias pessoas mostram na rua, né, para fazer a disputa política, a luta política. Não é a posição ideológica, claramente ideológica. A revista Veja, né, ela já chegou a vender 1.200.000 exemplares. Hoje, está certo que o papel está perdendo espaço nas bancas. Todos vocês sabem, o papel está perdendo espaço nas bancas. De todo modo, uma parte da perda de espaço da Veja, que era uma revista nacional, hoje é uma revista muito do estado de São Paulo, é por conta da posição ideológica dela, de defesa aberta do PSDB. No caso da Veja, não é nem uma posição partidária, não é ideológica. A Globo é ideológica, que a Globo não se vincula a um partido em particular, né? Mas a revista Veja é posição ideológica. Então a imprensa muito ideologizada restringe a liberdade de imprensa no nosso país. A internet é uma luz, digamos assim, é uma luz no fim do túnel que nos últimos anos nós começamos a ver como uma saída, né, para você combater esse monopólio tão grande dos meios de comunicação. Esse monopólio, infelizmente, todos os governos têm culpa da existência dele. Todos os governos, sem exceção. Como eu estou falando pelo nosso partido, a gente tem que ser sinceros, né? Então todos os governos têm culpa desse monopólio. Esse monopólio foi construído na televisão em particular. Ele foi construído ao longo dos anos 60,
com apoio dos governos municipais, dos governos estaduais e do governo federal, que pagava, financiava a instalação das redes de micro-ondas, que era para fazer a chamada emissão dos sinais, principalmente da Rede Globo, mas não só da Rede Globo. Então as prefeituras, né, Paulo Henrique? As prefeituras pagavam a instalação, né? A instalação lá no interior do Paraná, no interior de Santa Catarina. Tem inclusive uma tese de uma jornalista que foi divulgada recentemente, que fala da instalação da Rede Brasil Sul, da família Sirotsky, no estado do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, com apoio das prefeituras e com apoio dos governos estaduais e principalmente do governo federal, né, da ditadura militar, que os apoiou, né, financiando, digamos assim, a montagem desse sistema de micro-ondas em todo o Brasil, né, que foi financiado então pelas prefeituras, dos governos do estado e principalmente pelo governo federal. De tal forma que nós chegamos nos anos 70 com uma rede de micro-ondas imensa, uma das maiores do mundo, de propriedade do governo brasileiro, na época Embratel, né? E as emissoras pagavam um preço vil para utilizar, ou seja, o Globo não pagava praticamente nada. Ou seja, dava razão para um amigo meu que costumava falar o seguinte: no Brasil não tem emissora de televisão, tem produtora. Emissora de televisão tem nos Estados Unidos, aqui é só produtora. Ou seja, quem emite, quem recebe o sinal e manda o sinal, que é o mais caro, é o mais difícil, é o Estado brasileiro. Aí nós tivemos no final dos anos 70 e começo dos anos 80 o início das transmissões via satélite de maneira mais vulgarizada. E aí o que o governo brasileiro fez? Colocou o satélite Brasilsat 1 e Brasilsat 2 no ar. Na época foram alguns bilhões de dólares pagos pelo Estado brasileiro para fazer a transmissão via satélite, né? Bom, então toda essa máquina foi montada, né, porque o capital privado não tinha condições de fazer isso. A Rede Globo não investiu um centavo nisso aí, e quem fez isso foi o Estado brasileiro. Então não é só porque houve uma vez um decreto de que o ar é um bem de todos, é um bem da nação brasileira, não é só isso. É também porque o Estado brasileiro montou isso aí, montou totalmente isso aí. E agora vocês estão vendo, né, gente? Agora que nós estamos entrando na fase digital, quem está pagando a estrutura do sistema digital japonês? Também o Estado brasileiro que vai pagar, porque as emissoras não têm condições de elas, como as emissoras norte-americanas ou canadenses, montarem os seus próprios sistemas de comunicação, né? Então é isso que acontece no Brasil, e por isso, né, que eu estava dizendo que todos os governos, no certo sentido, colaboraram com a manutenção desse imenso monopólio, né, que você tem hoje com a internet. Pois o Paulo Henrique pode falar isso com mais autoridade. A internet tem relativizado tudo isso. Você tem uma disputa entre meios de comunicação, por exemplo, a disputa entre Record e Globo, uma disputa muito salutar que aconteceu em São Paulo, né? Você tem, enfim, você tem contradições nesse meio, né? Tem contradições nesse meio, e a hegemonia da Rede Globo, num certo sentido, tem sido relativizada e questionada. No entanto, nós temos uma dívida com o nosso país, nós aqui, militantes e não militantes, que é o seguinte: tudo bem que nós estamos aguardando o projeto para fazer, digamos assim, a tradução do decreto 220 da Constituição de 88, que democratiza os meios de comunicação eletrônicos, que não está regulamentado. Tudo bem, nós estamos aguardando isso. Enquanto isso, nós não podemos aceitar o desrespeito à lei. A Rede Globo de televisão desrespeita a lei. O decreto 236 de 1967, que está em vigor, foi baixado pelo então presidente da República, Castelo Branco, diz o seguinte: que você não pode ter uma relação de subordinação entre a cabeça de rede e a afiliada. Ok? Então, por quê?
O que queria o legislador? Ele estabelecia na época, esse decreto estabelece que você pode ter só 5 emissoras de canal aberto convencional. A ideia era o quê? Quando você diz assim, que a cabeça de rede não pode ter uma relação de subordinação, aliás, a afiliada não pode ter subordinação com a cabeça de rede, é que você queria impedir que acontecesse o que acontece hoje. Hoje, a Globo é dona, ou sócia de 114 emissoras. Ela tem as 5 oficiais e ela tem outras 109 que ela é sócia. Ela é sócia realmente. Quem mais produz programa próprio é a rede Brasil Sul, da família Sirotsky, que produz uma média de 1h30 a 2 por cada 24 horas. O resto produz 1 hora, meia hora. Aqui a de São José dos Campos deve produzir uns 50 minutos no máximo. Então, e a Globo, o Jornal Nacional, todas as emissoras, todas as 114 emissoras, colocam seus jornalistas à disposição do Jornal Nacional, seguem a pauta do Jornal Nacional, seguem as pautas da Rede Globo, uma relação de subordinação total, em nome de uma distribuição de lucro democrática, onde a emissora afiliada tem participação, inclusive, no faturamento nacional. A Globo também impõe a sua participação em todos os momentos do faturamento, inclusive naqueles regionais, de tal forma que ela recebe a maior parte e a menor parte fica com a emissora afiliada. Existe um contrato de gestão, e esse contrato de gestão, na verdade, é um contrato de sociedade disfarçado. É um contrato de sociedade disfarçado. Bom, então, gente, estou falando tudo isso porque eu acho, né, nós temos um dos grandes pensadores da democratização dos meios de comunicação, o professor Vinícius Lima, que tem levantado essa questão. Eu acho fundamental que todos nós assinemos aí o manifesto que nós estamos encaminhando, né? Nós estamos fazendo um grande movimento com as assinaturas, propondo para o Congresso Nacional, o mais rápido possível, iniciar o debate da democratização dos meios de comunicação. O PT está apoiando as entidades para fazer isso, independentemente do governo. De todo modo, queria deixar registrado aqui: nós temos que cobrar do Congresso Nacional, nós temos que cobrar da Justiça brasileira, do Ministério Público brasileiro, aliás, federal e estadual, que a dona Rede Globo de televisão está desrespeitando a lei que existe hoje. Se ela respeitasse a lei que existe hoje, a democratização dos meios de comunicação já acontecia uns 50%, sem precisar de uma lei nova. E simplesmente ela tem 115 emissoras, tem 800 repórteres à disposição do Jornal Nacional e do Jornal da Globo, todos os dias, quando eles são feitos, porque ela tem 114 emissoras e tudo gira em função da grande pauta da televisão principal, né? Eu acho que isso é importante, essa reflexão é importante. Nós não podemos falar em liberdade de imprensa sem a gente falar nisso, e nós também não podemos ficar reclamando da falta de liberdade de imprensa no nosso país, né? Sendo que a gente não está fazendo pressão sobre o Ministério Público, sobre a Justiça, sobre os nossos parlamentares, para que eles cobrem o cumprimento, Ministério das Comunicações, né? Anatel, para que eles cobrem o cumprimento da lei da Rede Globo Televisão. Você poderia dizer, e as outras emissoras? Grande parte das outras emissoras não tem esse tipo de relação. Não estou defendendo nenhuma aqui, eu vou falar da Bandeirantes, só para não falar da Record. Não. Basicamente, não, eu digo, poderiam até fazer, gente. Se a Globo está fazendo, por que não? Mas não fazem. Em geral, as outras redes mais ou menos cumprem a lei. Tem cumprido a lei, mais ou menos. Tem cumprido. Bom, se desandou tudo, você não vai exigir de um, né? Mas em geral as outras emissoras têm cumprido aproximadamente a lei. Bandeirantes, por exemplo, que eu acompanhei no dia, cumpre, o SBT cumpre, evidentemente são redes muito menores, a Record cumpre, então cumpre aproximadamente a lei. A Globo não cumpre nada, absolutamente nada, né? Então o Ministério das Comunicações, nosso querido amigo particular, nosso ministro Paulo Bernardo, precisa
né? Ser um pouco mais firme, precisa cobrar da Anatel, e precisa também representar o Ministério Público, né? Representar, pressionar o Ministério Público tomar medida. Só mais uma coisa que eu quero terminar: uma luz no fim do túnel. O coletivo Intervozes São Paulo entrou com uma ação contra as emissoras que burlavam a lei, alugando horário alugando horário para publicidade acima dos 25%. Vocês sabem que é isso também. Não pode ter mais que 25% de publicidade. Então pegaram aí Mega TV, né? Pegaram algumas outras emissoras, a Shop Tour, e entraram na justiça, já ganharam em primeira instância. E aí eu fiquei muito feliz porque nós soubemos que na semana retrasada o Ministério das Comunicações, que estava defendendo as emissoras, mudou e passou a ser o polo ativo da sentença ao lado do Intervozes. É isso que tem que acontecer. É isso que todos nós sonhamos. Obrigado, gente. Grande abraço.